Shalom, bem-vindo ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso vídeo de hoje trata da pessoa mais mal entendida de toda a Bíblia, Apóstolo Paulo, ou, como chamamos no judaísmo messiânico, Rav Shaul. Ninguém é mais mal interpretado do que essa pessoa em toda a Bíblia, tá? Hoje nós vamos falar das vezes em que ele usa a expressão debaixo da lei. O Rav Shaul, o apóstolo Paulo, usa isso várias vezes em Gálatas, Romanos e 1 Coríntios. E se você frequenta qualquer denominação cristã, você já deve ter ouvido algo como: a partir do momento que Paulo aceitou Yeshua, ele abandonou a Torá. Paulo diz que, estando sob a graça, nós não estamos debaixo da lei, a lei ficou para trás. Então, esse vídeo e esse canal servem para trazer para você o contexto judaico do Novo Testamento. O que Paulo realmente quis dizer quando ele falou debaixo da lei, tá? Então, nós vamos analisar aqui todas as vezes em que ele usa essa expressão, trazer o contexto judaico de cada uma delas, tá? Se você se interessa pelo Novo Testamento em seu contexto original judaico do primeiro século, por favor, se inscreve nesse canal. A função desse canal é trazer para você elementos para que você compreenda os autores do Novo Testamento da forma correta, porque o Novo Testamento é um texto judaico, tá? Então, antes da gente iniciar, se você foi ensinado que o apóstolo Paulo, Rav Shaul, era um fariseu e abandonou tudo, por favor, fica comigo até o final desse vídeo, é um vídeo curto. Eu vou trazer elementos para que você abandone essa ideia, porque ela realmente não é verdadeira, ok? Deixa eu começar rapidamente aqui, ó, os slides. Oh, desculpa pela demora, estou um pouco lento aqui. Tá, vamos lá. A gente vai começar, gente, pelo livro de Romanos, tá? Que eu acho que é aquilo que mais chama a atenção de todo mundo, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos. E logo na nossa primeira análise, você vai perceber como está errada, né, essa impressão que as pessoas têm do apóstolo Paulo. Então, olha só. Primeiro significado de estar debaixo da lei, o que significa estar sob a condenação da Torá? Olha como fica claro. Romanos 6,14. Pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da condenação da lei, mas debaixo da graça. Romanos 3,9. O que concluímos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já que demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Olha 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Romanos 6,15. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da condenação da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Veja bem, se nós continuamos pecando, como é que ele fala que nós não estamos debaixo da lei? Qual a conexão com isso? Se as pessoas continuam pecando, elas não estão debaixo da lei, por quê? Não, as pessoas continuam pecando. Só que através do sacrifício de Yeshua, ele tomou sobre si a condenação da lei. Ele tomou sobre si aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, a partir do momento que alguém coloca a sua fé em Yeshua e no sacrifício dele, no perfeito sacrifício dele, a Torá não o condena mais. Apesar dessa pessoa continuar vivendo em pecado, a Torá não o condena. É isso que o apóstolo Paulo está falando, tá? Então, concluindo, apesar de continuarmos pecando, a condenação da Torá não tem mais efeito sobre nós, porque Yeshua tomou sobre si a condenação que está sobre cada um de nós em consequência de nossos pecados, tá? Essa é a primeira análise. Para o próximo slide, nós vamos continuar estando debaixo da lei, no mesmo aspecto, estar sobre a condenação da Torá. Olha só o que ele fala em Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele, nos obriga, na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm a liberdade de pôr em prática o que tentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da condenação da lei. Gente, alguém seria
insensato o suficiente para falar que alguém que é guiado pelo Espírito Santo dado por Deus não está debaixo da lei que é dada por Deus? Não faz o menor sentido isso, ok? Ser guiado pelo Espírito Santo significa obedecer à lei. Por consequência, não estar sob a condenação da lei. Então, aquele que tem o Espírito de Deus não vai nunca se voltar contra a lei de Deus. Aquele que anda de acordo com o Espírito, aquele que é levado à fé em Yeshua e em seu sacrifício, anda pelo Espírito e não está sob a condenação da lei. Ok? Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a Torá em outros três momentos, em outros dois momentos. Romanos 3,31, anulamos, pois, a Torá pela fé? De modo algum. De modo nenhum. Antes estabelecemos a Torá. Romanos 7,12. Portanto, a Torá é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Salmo 19,7. A Torá do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, deixa eu até parar um pouquinho a transmissão aqui. Não existe contradição na Bíblia, ok? Se uma pessoa fala a favor de uma coisa, ela não pode falar contra aquela coisa num outro momento, ok? Então, se Paulo é a favor da Torá, se ele declarou que ele é a favor, que ele acha que a Torá é santa e perfeita, como é que ele pode dizer que alguém que é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei? Como se a lei fosse uma coisa negativa, ok? Então, não existe contradição nas Escrituras, tá? Se temos um verso que aponta em uma direção, não podemos ter outro que aponta na direção contrária. O que nós temos é que entender o contexto no qual aquele verso foi escrito. É o que nós estamos tentando fazer agora, ok? Deixa eu voltar rapidinho para os slides. Vamos lá. Tá. O próximo, agora nós vamos, agora ele vai usar estar debaixo da Torá com outro sentido, que é ter o status de judeu pela conversão. Olha só que interessante. Vocês que querem estar debaixo da lei, digam-me uma coisa: vocês não sabem o que diz a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Paulo compara o nascimento de Ismael como natural da carne e de Isaac como sobrenatural do espírito, fazendo uma analogia entre o grupo da circuncisão, que queria trazer salvação aos gentios pelo processo físico da conversão, e o grupo dos seguidores de Yeshua, que acreditava na salvação pela fé. Tá? Então vamos parar um pouquinho para explicar isso. A conversão ao judaísmo, gente, a partir no Talmud, está muito claro isso, que a circuncisão era uma forma da pessoa se converter ao judaísmo, ok? Então, se você for no Talmud, nós vamos tratar disso mais à frente no vídeo. O Talmud estabelece três procedimentos para um gentil se tornar judeu: a circuncisão, a imersão nas águas e, na época do templo, o sacrifício. Então, passando por esse procedimento, a pessoa se torna um judeu. Ela não é mais vista como um gentil, mas ela se torna judeu. Então, nós vemos lá em Atos, né? Atos capítulo 15, no Concílio de Jerusalém, quando aquele grupo que chega lá, vindo de Jerusalém, fala: esses gentios têm que se circuncidar e obedecer à lei de Moisés. O que eles estavam falando? Que eles têm que se converter. Mas por que essa ideia? Por que essa ideia de que um gentil tem que se converter ao judaísmo através desse procedimento criado pelos homens para ter vida eterna? Olha o que diz o Mishnah. Mishnah Sanhedrin 10:11 e também no Talmud da Babilônia, Sanhedrin 90a. Todo o povo judeu, mesmo os pecadores e aqueles que são passíveis de execução com pena de morte imposta pelo tribunal, tem uma parte no mundo vindouro. Também o Pirkei Avot, que faz parte do Mishnah, foi do agrado do Santo Deus conceder mérito a Israel, pois por isso ele lhes deu a Torá e os mandamentos em abundância. Então, na época de Shaul, primeiro século, havia claramente, tá, a conversão ao judaísmo surgiu na época do segundo século antes de Yeshua, que se a pessoa não se tornasse um judeu, ela não teria lugar no mundo vindouro, porque o resto, fora de Israel, todos eram pagãos, todos criam em vários deuses. Então eles acreditavam que você quer fazer parte de Israel e ter vida eterna, você tem que se tornar um judeu. Isso Paulo combate claramente em Romanos
em Coríntios e em Gálatas, ok? Ele é totalmente contra isso. Por quê? Porque a salvação não vem pelo status físico, a salvação não vem pela carne, a salvação vem pela fé em Yeshua. Então o apóstolo Paulo combate veementemente isso em vários momentos nessas três cartas. E qual a analogia que ele está fazendo aqui? Abraão e Sara acharam que eles poderiam ter o filho da promessa através da carne. Ou seja, Abraão tomou a serviçal dele para ter um filho conforme a carne. Eles não entenderam que o filho da promessa, Yitzhak, viria conforme o espírito. Tá? Eles tiveram um filho conforme a carne, conforme os métodos naturais. Né? Esse filho não foi o filho da promessa. O filho da promessa veio posteriormente através de um milagre de Deus. Então, Paulo está dizendo que quem quer estar debaixo da Torá está querendo obter a salvação através da carne, através de um procedimento humano, através de tornar-se judeu. Quando na verdade a salvação é através da fé, ok? Então, estar debaixo da Torá aqui significa status de judeu através da conversão. Eu tenho dois vídeos também, além desse, gente, que eu estou colocando aqui, Paulo e a circuncisão, e outro que é Atos 15, o concílio de Jerusalém. Nesses dois vídeos, eu analiso essa questão da conversão ao judaísmo mais profundamente, tá? E sempre quando Paulo fala da circuncisão, ele não está se referindo à circuncisão como um mandamento da Torá, mas como uma forma de converter-se ao judaísmo, tá? Então, se você tiver tempo, por favor, veja esses dois vídeos, tá? Mais um exemplo aqui de ter o status judeu pela conversão. 1 Coríntios 9:20. Para o povo judeu, eu me identifiquei como judeu. Muito interessante isso, né? Ele é o camaleão? Certamente não. Para que eu pudesse ganhar o povo judeu. Para aqueles debaixo da Torá, eu me tornei como alguém debaixo da Torá, embora eu não estivesse debaixo da Torá. Eu estou colocando em vermelho para vocês verem que, como aparentemente existe uma contradição, mas nós vamos explicar que não. Embora eu não estivesse debaixo da Torá, para que eu pudesse ganhar aqueles debaixo da Torá, para aqueles fora da Torá, como alguém fora da Torá. Olha o que ele fala agora. Embora não estando fora da Torá de Deus. Opa! Se ele fala que ele não está fora da Torá de Deus, como que ele pode dizer que ele não está debaixo da Torá? Tem uma outra interpretação aí, certo? Mas na Torá do Messias, para que eu pudesse ganhar aqueles fora da Torá. Então ele está dizendo, ele está se referindo a três grupos aqui. O primeiro grupo são os judeus, que não criam em Yeshua e que seguiam a Torá, tá? Paulo também era judeu, mas ele cria em Yeshua, por isso ele não se colocava neste primeiro grupo. O segundo grupo, gente, são os judeus gentios que acreditavam na conversão para fazer parte de Israel e por isso estavam debaixo da Torá. E o terceiro grupo são os pagãos que não criam no Deus de Israel. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele foi como um deles, gente, não significa que ele fez sacrifícios pagãos para levar o evangelho para o pagão, não é isso. Quando ele fala me tornei, que significa que me coloquei dentro da mente deles. Eu me referi a eles numa linguagem que eles pudessem entender. Então, ao falar com os judeus, povo dele que não cria em Yeshua, ele usava um vocabulário. Ao falar com aqueles que acreditavam que, ao converter-se, eles iriam obter salvação, portanto não precisavam da fé em Yeshua, ou tinham a fé em Yeshua como algo secundário, Paulo disse: não, peraí, isso não existe. Salvação é pela fé e não através de tornar-se judeu. E para aqueles que eram pagãos, ele falava na linguagem que a pessoa entendia, como lá em Atos, quando ele conversou com os gregos em Atenas, ok? Então, olha que interessante. Se os judeus do primeiro grupo seguem a Torá, ok? Por que então fazer a distinção do segundo grupo, daqueles que estão debaixo da Torá? Né? Quer dizer, os judeus naturalmente não estão debaixo da Torá? Não, porque ele está querendo dizer aqui, estar debaixo da Torá, aqui não significa seguir a Torá como o primeiro grupo segue, mas acreditar no status de judeu através da conversão, ok? Bom, eu vou continuar elaborando esse tema no próximo vídeo, no próximo slide, desculpa. Agora vamos analisar uma aparente contradição. Peraí, ele está dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo: embora eu não estivesse debaixo da Torá, ele fala uma hora, e depois ele fala, embora não estando fora da Torá de Deus, mas na Torá do Messias. Então, peraí, ele está debaixo da lei ou não está? Ele obedece à lei ou não obedece? Existe uma contradição? Olha só. Eu vou ler dois trechos do Talmud aqui para gente para chegar a uma conclusão. Talmud Eruvin, tá? Isso aqui é século 5, 6. Meu filho, tenha cuidado em cumprir as palavras dos sábios.
ainda mais do que as palavras da Torá. Pois as palavras da Torá incluem mandamentos positivos e negativos, e mesmo em relação aos mandamentos negativos, a violação de muitos deles é punível apenas com chicotadas. Já em relação às palavras dos sábios, qualquer um que transgrida as palavras dos sábios está sujeito à pena de morte. Também o Talmud Pesachim, 115a. Entretanto, no caso de mistura de um alimento cuja obrigação se aplica pela lei da Torá, pela lei escrita, com outro alimento cuja obrigação se aplica pela lei rabínica, o alimento cuja obrigação se aplica pela lei rabínica vem e anula o alimento cuja obrigação se aplica à lei da Torá. A conversão ao judaísmo foi criada pelos sábios e está descrito no Talmud, tá? No Yevamot, no Shulchan Aruch e também em vários outros lugares, tá? Mas principalmente nesses três, inclusive no Maimônides, no Mishneh Torah. Isso é criação dos sábios, não é lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vamos trazer mais uma literatura judaica aqui, dessa vez do Midrash Rabbah, Cânticos de Salomão, século V. Shimon bar Abba disse: As palavras dos escribas são tão preciosas quanto os assuntos da Torá. Os estudiosos disseram, em nome do Rabino Yohanan, as palavras dos escribas são mais preciosas que os assuntos da Torá. E o juízo que te disserem, farás. Não te desviarás do que te disserem, direita ou esquerda. Olha que interessante. Se te disserem que a direita é a direita e a esquerda é a esquerda, dá-lhes ouvidos. Mesmo se te disserem que a direita é a esquerda e que esquerda é a direita, também deles ouvidos. Então, o que eles estão falando? Não importa o que os sábios falem, você tem que seguir. Paulo está dizendo que está sob a Torá de Deus, sob a autoridade da interpretação de Yeshua. Quando ele fala Torá do Messias, é sob a interpretação de Yeshua, é a Torá que Yeshua ensinou. Não sob a autoridade dos sábios do judaísmo, que determinam ações da Torá como se fossem mandamentos de Deus. É verdade, gente, que Moshe, recebeu instruções orais a respeito de como ensinar a Torá para o povo? Sim. Se ele não tivesse recebido instruções orais, eles nunca saberiam como seguir a Torá. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que os sábios do judaísmo eles acrescentam cerca ao redor da Torá, eles acrescentam mandamentos para poder proteger o mandamento e todos são obrigados a cumprir como se fossem mandamentos de Deus. Como se fossem mandamentos de Deus. É isso que o apóstolo Paulo não aceita. E o próprio Yeshua também seguia tradições, mas não aceitava que as tradições tivessem o mesmo peso da Torá escrita. Então é isso que ele está falando, embora não estivesse debaixo da Torá, mas embora não estivesse fora da Torá de Deus, mas na Torá do Messias, ok? Último status aqui. Estar debaixo da Torá, simplesmente ter nascido judeu. Olha o que Gálatas 4:4 falam. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Ele está falando do nascimento de Yeshua, que nasceu judeu. Isso é simples, né? Agora, um outro sentido muito interessante, gente, que é o sentido de estar debaixo da Torá, é apontar para Yeshua. Olha que interessante. Gálatas 3:23. Mas antes que a fé viesse, tá? Antes da época de Yeshua, estávamos guardados, tá? Guarda essa palavra em grego aqui. Debaixo da lei e fechados para aquela fé que havia de se manifestar. De modo que a Torá nos serviu de tutor para nos conduzir a Yeshua, a fim de que fôssemos declarados justos pela fé. Essa palavra em grego, gente, às vezes pode estar escrito aprisionados na tua tradução. A palavra correta, a tradução correta é guardados, é um sentido positivo. Essa mesma palavra, protegidos, guardados, assim como 2 Coríntios 11:32, Filipenses e também 1 Pedro, tá? Estou trazendo três exemplos de onde essa palavra em grego é usada como guardado, protegido. Olha só, o que está acontecendo aqui, gente? O que Yeshua disse? Em João 5,46: Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu sobre mim. Lucas 4:27: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que a respeito dele estava escrito em todas as Escrituras. Antes da vinda de Yeshua, é, a Torá apontava para ele. É isso que o Paulo está dizendo. A Torá aponta para Yeshua. E os judeus tinham a Torá que apontava para a vinda de um Messias. Ok? Quando esse Messias veio, a fé automaticamente foi nele. E depois que veio a fé, o que aconteceu? Depois que veio Yeshua, o que aconteceu? Não é mais necessário um tutor. Por quê? Porque Yeshua veio e demonstrou a Torá e viveu a Torá.
Então, os judeus estavam protegidos pela Torá que apontavam para a vinda de Yeshua, para que no momento que ele viesse, seu povo pudesse crer nele. E depois, olha só que interessante, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de um tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Yeshua. Com a vinda de Yeshua, temos a Torá viva, não mais um tutor que aponta para ele. Olha que interessante, Deuteronômio 18:15, Moisés falando: O Senhor, o Senhor, o seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, no meio de vocês, dentre os seus irmãos israelitas. Vocês devem ouvi-lo. Isso que Moisés falou também foi falado em Atos por Shimon Kifa, Pedro, e também em Atos 7:37 por Estevão. Romanos 10:4, porque Yeshua é a meta da lei para a justiça de todo que crê nele. Na tua tradução está escrito fim, mas é fim no sentido de finalidade, tá? Telos em grego é finalidade, ou seja, a Torá aponta para ele. A Torá mostra o trabalho dele. João 1,14, a palavra Yeshua se tornou carne. Em Jeremias 31:33, eu colocarei a minha Torá no mais íntimo de vocês e a inscreverei em seus corações. Com a vinda da perfeita representação da Torá, não mais necessitamos de um tutor. Não significa que a lei ficou para trás, não, mas a função da Torá de apontar para a vinda de Yeshua, ela já cumpriu, essa função já foi cumprida, essa função de tutor já foi cumprida, a Torá escrita já apontou para a Torá viva, ok? Conclusão: em todos os momentos em que Paulo usa a expressão debaixo da lei, em nenhum deles ele se refere a cumprir os mandamentos da Torá. Paulo jamais afirmou que a graça proveniente do sacrifício de Yeshua anularia total ou parcialmente qualquer mandamento da Torá. Infelizmente, Paulo continua sendo mal interpretado no meio cristão até hoje em dia. Eu finalizo com o versículo Atos 21:24. Tiago, Yaakov, falando para Paulo: Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Como a gente falou anteriormente, não existe contradição na Bíblia, tá? Paulo, ele falou nas palavras dele que ele nunca descumpriu a Torá. Yaakov está dizendo que ele é fiel à Torá. Como que podem então as pessoas achar que ele abandonou a Torá? Impossível. Por isso que eu sempre digo, se você já viu os meus vídeos, Paulo é a pessoa mais mal interpretada da Bíblia. Mas eu espero ter trazido argumentos para você que foi ensinado assim. Eu espero ter trazido argumentos suficientes para que você abandone essa opinião. Obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê em breve. Até a próxima. Shalom.